Então já estamos aqui em direto, em mais uma live. Vamos aguardar uns segundinhos. Eu digo sempre o mesmo, porque é da praxe. É o tempo necessário para aqueles que nos assistem irem entrando e irem tendo contato connosco. Então, muito bom dia a todos. E cá estamos nós para mais um momento especial do IB, com mais um elemento da nossa equipa. E, portanto, a Eunice Santos é psicoterapeuta corporal em biossíntese e tem experiência há mais de 20 anos com o trabalho com as plantas medicinais, com a naturopatia, com a suplementação alimentar. E a Eunice é responsável no IB pelas disciplinas extra, ela é uma professora externa e trabalha as disciplinas específicas da psicofarmacologia, quer a tradicional, quer a homeopática e a naturopata. Bom dia, Eunice, bem-vinda. Bom dia, Cláudia, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui assim na escola, a recordar tantas caras não é? Que passaram por nós, não é? E ao fim destes anos todos, já são muitos. A gente às vezes nem se apercebe de quantos anos é que são. São muitos, de facto. E hoje traz-nos aqui um tema muito importante que eu achei que de facto era ideal para o momento e para a fase que estamos a viver, que tem a ver com o trabalho e o cuidado do nosso cérebro e aquilo que é a importância do apoio nutricional, que pode trabalhar funções cerebrais, e hoje escolhemos duas específicas. Teríamos um mundo para desbravar, mas hoje escolhemos só duas, não é? A concentração e o humor, que nesta fase é extremamente importante. Então, Eunice, começa-me por explicar a importância do cérebro ter energia. Ok, então é assim, todos nós sabemos que nós precisamos de energia, né? Para nos movermos, para as várias funções do nosso organismo. Sabemos que quando não nos alimentamos bem, andamos com menos força. Ora, o nosso cérebro também. E é extremamente importante, e esta noção de que o cérebro necessita de energia, para além de todos os órgãos, né, que nós conhecemos que realmente necessitam de energia, mas muitas vezes nós não nos apercebemos até que ponto é que de facto o nosso cérebro necessita assim de tanta energia. Ele é de facto um órgão metabolicamente muito ativo e um exemplo a mim que me ficou, eu quando soube esta ideia, nem a ideia, isto foi uma investigação que foi mesmo feita, e isso há muitos anos e ficou-me na memória. Para vocês perceberem, de facto, a importância e o gasto, ou o consumo, digamos assim, energético de um cérebro a funcionar, eu vou-vos dar um exemplo que para mim foi marcante e que nunca mais eu me esqueci dele. Quem é mais velho é capaz de se lembrar, quem é mais novo se calhar não conhece. Há muitos anos atrás havia umas célebres partidas internacionais de xadrez, em que um dos grandes jogadores de xadrez internacionais a nível mundial era o Kasparov. Não lembro do resto do nome do Kasparov, eu já não me lembro. Eu sei que houve uma altura que eram dois grandes russos jogadores, um era Kasparov e o outro tinha um nome muito parecido, que eu não me lembro, só fixei o Kasparov. E então houve uma altura, normalmente eram partidas de alto nível, portanto, uma partida de jogo de xadrez. Normalmente jogamos aí em meia hora, às vezes, nem isso, não é? Então, se tivermos com um bom jogador e um mau jogador, o bom jogador mata-nos no instante. Mas ali não, ali eram dois de topo e, portanto, aquilo eram umas aventuras de 2 semanas, pelo menos, para uma partida de xadrez. Então, houve investigadores que fizeram realmente o estudo metabólico e inclusivamente de peso. Eles mediram o peso no início da partida e no final da partida. Qual foi o espanto? Para mim, isto ficou marcado. Reparem, um jogador de xadrez, eles estavam o dia inteiro sentados. Sentadinhos, olhar para a mesa. Não é? Só a pensar. Eventualmente, a maior parte do tempo nem era a jogar, era a pensar na estratégia do jogo. Ao fim daquele tempo, ao fim daquelas 2 semanas, eles tinham perdido 10 quilos. Uau! Para vocês verem, isto foi uma imagem que eu fixei e é uma imagem que eu dou sempre aos meus alunos.
o cérebro, de facto, consome muita energia. E, portanto, nós temos que fornecer energia, né? Como exatamente. Forma dos nossos músculos. Eu nisso temos alguns desafios que diz que com o Kasparov jogava o Karpov. Exatamente. Obrigada, que eu sei que eram dois nomes muito semelhantes, mas já não me lembrava do outro. Exatamente. E então, que tipo de nutrientes são efetivamente fonte de energia para o nosso cérebro que permitem efetivamente trabalhar e melhorar a estrutura do cérebro e o seu funcionamento? Pronto. Então, vamos agora, o que é preciso? Em termos de nutrientes energéticos, nós temos 3 tipos. Os hidratos de carbono, como sejam as batatas, os cereais integrais, sem açúcar. Portanto, cereais mesmo, o arroz integral, as massas integrais, mas existem muitos outros, a quinoa, o millet, enfim, existe uma série de outros cereais integrais, a cevada, por exemplo. Pronto. Isto são os hidratos de carbono. São, digamos que, materiais por excelência, fornecedores, ou alimentos por excelência, fornecedores de energia para o corpo, inclusivamente para o cérebro. Depois temos, para o cérebro especificamente, geral, mas para o cérebro precisa de determinados lípidos que sejam importantes. Precisamos de lípidos, aquilo que nós chamamos os óleos e as gorduras. A manteiga, o azeite, que é uma excelente gordura, um excelente lípido, fonte lipídica, o óleo de linho, que é preciso ter aqui alguns cuidados, mas é também a gema do ovo, pronto. Tudo isto são fontes de lípidos, tal como depois a gordura também, que existe nas leguminosas, nos peixes gordos, em alguma carne, aliás, na carne de um modo geral, embora os lípidos da carne não tenham a mesma qualidade. Pronto. E depois necessitamos também de proteínas, ou seja, proteínas, que são as fontes dos ovos, a carne, o peixe, as leguminosas, tudo isso são fontes de proteínas. Pronto. Portanto, para nós obtermos energia, estas são a base, são os organismos base. Principalmente os hidratos de carbono, que devem de ser complexos, portanto, nunca açúcares. O açúcar, sabemos que é atualmente para o cérebro, e especificamente, o açúcar no cérebro funciona como um aditivo, como uma droga. E isto hoje está mais que provado. Toda a ciência hoje prova que, de facto, o açúcar no cérebro funciona como uma droga. Por isso é que é tão difícil depois as pessoas largarem dietas muito ricas em açúcar. E o açúcar não quer dizer que seja só o açúcar de pôr no leite. É todos os açúcares mascarados, as farinhas brancas, que são muito refinadas e, portanto, não só não nos fornecem quase outros nutrientes nenhuns, como ainda nos roubam os nutrientes, porque elas, para serem metabolizadas, necessitam dos outros nutrientes que estão reservados no nosso organismo. Portanto, o que nós precisamos é bons hidratos de carbono, complexos, porque isso faz com que a digestão se mantenha, a digestão faz com que eles sejam libertados lentamente. Significa que vamos ter uma manutenção de energia constante ao longo do dia. Sobretudo, então, para quem está a trabalhar, para quem está a estudar, e para concentração, o cérebro necessita não só de grandes quantidades, mas que essas quantidades não cheguem de uma vez só, porque ele não metaboliza de uma vez só. E não sejam tão rápidos. Diz? E não tenham tão rápido consumo, não é? Porque pretendemos que elas continuem ao longo do dia. Exato. Vão chegando conforme o organismo vai consumindo. Depois, os lípidos, alguns deles são extremamente importantes porque o cérebro tem muitos lípidos também. Tem muitas gorduras, nomeadamente os neurónios, que são as células nervosas, muitos deles têm uma bainha que é essencialmente uma bainha de gordura, de lípidos. São de lípidos de membranas, células que fazem esse processo. Então, o cérebro vai aqui necessitar, neste caso agora para estrutura, necessita desses lípidos. Em termos de proteínas, ele também necessita dos aminoácidos, depois de estarem digeridos,
Porquê? Porque é com base nessas proteínas e nesses aminoácidos que ele vai construir muitas das substâncias químicas que ele utiliza para comunicar, os neurotransmissores. Ok. Então agora é de facto o momento de começarmos a explicar o que é a cognição, a memória e o humor e como é que esses neurotransmissores efetivamente permitem as ligações no cérebro para que tenhamos um funcionamento mais eficaz, não é? Exato. Portanto, a cognição e a memória está muito ligada também aos processos de aprendizagem. Portanto, é aquele funcionamento normal que nós temos de o pensar, o raciocínio, a aprendizagem. Isto são a memória que é muito necessária para que tudo isto seja integrado devidamente portanto, e que nós possamos aceder também ao conhecimento que nós vamos adquirindo. Portanto, são 3 processos, eu diria que são um contínuo integrado, constante, que se mantém ao longo do dia, ao longo dos anos, e que nós necessitamos muito de que estes funcionamentos cerebrais se mantenham otimizados. E a alimentação é extremamente importante para a otimização disto. Há webinários só para trabalhar isto. Mas hoje vamos dar aqui uma ideia geral. A outra questão é a questão do humor. É aquilo que nos permite estar bem dispostos, alegres, com motivação, com vontade de trabalhar, ao ponto de estudar. Aquilo que mesmo a gente pensa, a motivação só serve para trabalhar. Não. A motivação é para nós estarmos vivos, a vontade de estar vivo, até mesmo termos o prazer de desfrutar dos momentos de lazer, dos momentos em família, das viagens, ou de um bom livro para quem gosta de ler. Portanto, isto são funções cerebrais que são fundamentais para o nosso dia-a-dia, ainda mais agora, e neste período, não é, que estamos numa altura, ou para quem está a trabalhar numa altura com muito stress, de muito trabalho, tivemos que nos adaptar a uma forma de trabalho diferente, ao teletrabalho, muitas pessoas quase que nem sequer sabiam que tal coisa seria possível, e no entanto agora estão a fazer... Aconteceu, não é? Aconteceu. E estes desafios são muito desafiantes e para o cérebro é mais um desafio, né? Portanto, a cognição, a aprendizagem, a memória, o humor são de facto fundamentais e eles só são possíveis se os nossos neurotransmissores forem produzidos, o cérebro tiver capacidade de os produzir em quantidade suficiente e de os regular. E então, que tipo de nutrientes é que efetivamente fazem o aumento da produção dos neurotransmissores e, se calhar, o seu funcionamento bem otimizado, não é? Porque, na verdade, é isso que permite as ligações entre as diferentes áreas do cérebro e que nos põe como seres inteiros, não é? Como eu costumo dizer, com cabeça, tronco e membros. Para que sejamos com cabeça, com membros, temos que ter o cérebro a funcionar em pleno, não é? Exatamente. Até porque hoje se sabe que a nutrição, uma boa alimentação, pode prevenir e pode, inclusivamente, reverter nos estádios iniciais doenças como o Alzheimer, por exemplo. Que até há bem pouco tempo se achava que, pronto, as lesões estão lá estabelecidas e, portanto, não há nada a fazer a não ser a medicação. Não é isso. Nós sabemos hoje que o cérebro tem uma capacidade de recuperação fantástica, uma plasticidade enorme. Agora, há que trabalhar nessa direção. E mudar a alimentação é com certeza uma componente importante, não é? É quase essencial. Exatamente. Digamos que é a linha de frente de uma intervenção. Quer seja preventiva, quer seja de tratamento, curativa. Né? Às vezes curativa não é, mas de tratamento pelo menos. Então, o que é que nós vamos além daqueles elementos que nós vimos que necessitamos para fornecer energia, necessitamos também de outros elementos que são elementos reguladores. E estes elementos reguladores normalmente são vitaminas e minerais, que normalmente nos esquecemos deles. Essas vitaminas e minerais, a maior parte delas, nós vamos encontrar nas frutas e nos legumes. Não é na carne. Claro que a carne e o peixe nos dão, e os hidratos de carbono,
quando integrais nos dão também alguns tipos de vitaminas, nomeadamente complexo B, mas há muitos minerais cuja principal fonte é, de facto, os alimentos de origem vegetal, portanto, os vegetais e as frutas. Antes de passarmos especificamente aos vários neurotransmissores, estas vitaminas que vão ser, estas vitaminas e minerais que vão ser necessários, e eu vou pôr aqui, porque senão é assim, era uma grande aula, ou várias aulas, mas vou chamar a atenção para 3. Nomeadamente, no grupo do complexo B, das vitaminas B, que são, de um modo geral, já elas estão ligadas à parte energética, portanto, elas vão ajudar à metabolização e ao uso correto daqueles elementos que nós já vimos, os hidratos de carbono, os lípidos e as proteínas, embora as proteínas são essencialmente estruturais. E dentro deste complexo B, temos a B6. A B6 está muito diretamente relacionada com a energia, com a regulação da energia no cérebro. Uma outra vitamina que é muito importante, já agora, esta B6 encontram nos cereais integrais, encontram essencialmente os cereais integrais, são a melhor fonte, ou então aqueles cereais de pequeno almoço que são reforçados. Para mim, essa não é a melhor opção. Normalmente é uma opção que vem carregada de açúcar e normalmente não é integral. Mas é uma opção para quem não tiver acesso de outra forma. Pronto, isto em relação às vitaminas do complexo B. Uma outra vitamina é a vitamina C. A vitamina C que nós, normalmente, classicamente, encontramos nos citrinos, né, nas laranjas, tangerinas, limões, etc. Mas existem muitos outros elementos. Os brócolos, se tirarem aquelas florzinhas dos brócolos cruas na salada, são riquíssimos em vitamina C, muito mais que uma laranja. Tem o pimento vermelho, muito rico em vitamina C, mais do que a laranja. Têm os morangos, portanto, há uma série de outros alimentos que são também igualmente ricos em vitamina C. A vitamina C é fundamental para proteger todo o nosso organismo, e nomeadamente o cérebro, devido a ser muito ativamente, metabolicamente muito ativo, e portanto há risco de se formar radicais livres, que são compostos químicos altamente reativos e que destroem muito as células. E a vitamina C vai potenciar o nosso o metabolismo celular na proteção de qualquer órgão, e nomeadamente o cérebro, em relação a esses antioxidantes. Depois, passando à parte dos minerais, vou destacar todos eles são importantes, mas vou destacar que é o magnésio. O magnésio, ele entra na grande maioria dos nossos processos metabólicos. O magnésio, quanto a mim, é um mineral muito esquecido e que não se lhe dá o devido valor, ainda para mais nesta altura, devido à agricultura intensiva. Os nossos alimentos, e a fonte principal de magnésio é vegetal, não é? Praticamente os nossos alimentos são muito pobres em magnésio. E o magnésio é fundamental, portanto, como já vimos, são mais de 300 enzimas que ele ajuda a regular, de alguma forma. E, além disso, para o nosso sistema nervoso, ele é extremamente importante porque ele ajuda a acalmar. Muitas vezes basta a introdução de magnésio numa dieta, suplementar com magnésio, para muitas das situações de ansiedade, aquelas coisas mais ligeiras, ansiedade, dificuldade de stress, dificuldade de concentração, às vezes é suficiente. Se for uma coisa mínima ou ligeira, é suficiente. Pronto, portanto, não esquecer aqui o magnésio, que é extremamente importante. Depois, vamos agora, então, tu tinhas-me falado na questão dos neuronutrientes, e cada um deles, dos neurotransmissores, e cada um deles, para quê? O que é que ele faz e como é que nós podemos otimizar a nossa alimentação, potenciando, precisamente, direcionado para estes neuronutrientes.
Eu não vou falar de todos, porque eles são neurotransmissores. Eu não sei porque só que nutrientes. Nutrientes. No caso dos neurotransmissores, existem imensos, muitos neurotransmissores. Não vou falar de todos, cá está, que isto é outro mundo, mas pelo menos aqueles que estão mais diretamente ligados precisamente a estes processos de concentração, aprendizagem, memória, regulação do humor. Então temos a primeira, que é a noradrenalina. A noradrenalina, que regula muitas coisas, muitos processos no nosso organismo. Para quem sabe um pouquinho de sistema nervoso, normalmente está associada ao sistema nervoso simpático, que é aquele que nos mantém no alerta. Ativadíssimos. Exatamente. Mas, em relação a aquelas atividades cerebrais que nós falamos, é extremamente importante, precisamente, para os fenómenos de concentração. Né? O alerta, neste caso, a concentração. É um neurotransmissor que está muito ligado a este fenómeno. E, digamos que o organismo constrói a noradrenalina a partir de um aminoácido, portanto, deriva das proteínas que nós ingerimos, que é a tirosina. Já vou voltar aqui, porque vou apresentar um outro neurotransmissor que também é produzido a partir da tirosina, que é a dopamina. A dopamina é outro, digamos, neurotransmissor ativador, mas, neste caso aqui, é o tal que nos dá a concentração e foco, que nos dá a motivação e que nos dá mesmo a motivação para o prazer, a sensação de prazer. É muito importante, portanto, a dopamina. Portanto, estamos a ver que esta coisa do cérebro, ele não é só, o nosso cérebro não é só para funcionar, ele precisa de estar ativo até para nós realmente podermos sentirmos prazer na vida. Lazer. Sim. E uma outra coisa que a dopamina também nos dá é a clareza mental. Portanto, todos estes processos, que são extremamente importantes até na aprendizagem e no nosso trabalho do dia a dia, são extremamente fundamentais. E, portanto, a noradrenalina e a dopamina, que são duas catecolaminas, são ambos produzidos pelo nosso organismo a partir do aminoácido tirosina. Então, onde é que nós podemos ir buscar essa tirosina? A tirosina pode-nos ser fornecida, no fundo, a todos os alimentos ricos em proteína. Portanto, temos ovos, temos o peixe, temos a carne, temos as leguminosas. Normalmente, nós não damos muita importância às leguminosas. No nosso país, que era extremamente rico, no tempo dos nossos avós, comia-se muito leguminosas, feijãozinho, grãozinho, os feijões todos, que nós somos riquíssimos em variedades de feijão. O nosso país é mesmo um dos países com uma grande variedades de feijão e de leguminosas, que é uma riqueza, uma biodiversidade enorme e uma riqueza nossa, tradicional, e que se perdeu com a questão exatamente depois que se veio a tornar um excesso de consumo de carnes, sobretudo de carnes. Né? Mas então, tirosina temos nos ovos, temos no peixe, temos na carne, temos nas leguminosas, nos frutos oleaginosos. Voltando aos nossos nutrientes, aos nossos neurotransmissores, vamos agora passar para, cá está, dois outros neurotransmissores que estão relacionados entre si. Um é a serotonina, e normalmente quem tem depressões e está a tomar algum depressivo, aliás, antidepressivo, sabe que a maioria deles, ou pelo menos os mais usados correntemente, têm a ver com este neurotransmissor. Normalmente são os tais inibidores de recaptação da serotonina. A serotonina é extremamente importante como regulador do humor, para nos dar a sensação de bem-estar, regula o apetite, mas também a questão da memória e da aprendizagem.
Portanto, a serotonina está aqui, é extremamente importante nestes fatores. E a serotonina está intimamente relacionada com a melatonina. A serotonina podemos dizer que é a hormona diurna e a melatonina é a hormona noturna. A melatonina, que é produzida pela pineal, uma glândula que praticamente ninguém conhece, mas que hoje há uma investigação enorme sobre a glândula pineal e ela regula imensa coisa. Ela é extremamente importante, mas classicamente, isto já é conhecido há muitos anos, foi talvez a primeira função conhecida da pineal, que é na regulação do nosso organismo nos ritmos circadianos. Portanto, no ciclo de dia, noite... Sim, sono e vigília, sim, sono e vigília. E que está muito desregulada, muito comprometida naquelas pessoas que trabalham por turnos. E por isso é que as pessoas que trabalham por turnos têm uma dificuldade acrescida de adaptação ao stress, adaptação ao trabalho, criam doenças muito mais facilmente. Porquê? Porque este ritmo circadiano normal está alterado. É alterado. E a melatonina é também produzida a partir do triptofano. O que é que o organismo faz? Portanto, a partir do triptofano, portanto, quer a serotonina, quer a melatonina são produzidas a partir do triptofano, portanto, é um outro aminoácido, portanto, mais uma vez, origem dos alimentos proteicos. E o que o organismo faz é produz serotonina durante o dia. Quando o sol começa a decrescer, portanto, quando a quantidade de luz começa a diminuir, vai começar a produção, começa a fazer o shift, começa a mudar para agora começar a produzir melatonina. E o pico da melatonina é às 2 da manhã. Depois começa a decrescer outra vez e quando começa o raiar do dia, portanto, isto é o ciclo natural, começa a ser serotonina a ser produzida e é quando nós começamos a despertar. Portanto, um pouco de quando a serotonina já está num determinado nível, despertamos naturalmente. Isto se o nosso ritmo estiver natural. Então é que nós andamos muito desnaturais, né? Fora da natureza, e, portanto, criamos ritmos artificiais, estamos com a luz acesa até às vezes às 2 da manhã, precisamente quando a nossa melatonina deveria estar no ar. Portanto, estes dois aminoácidos, estes dois neurotransmissores, são produzidos, portanto, a partir do triptofano e, mais uma vez, nós temos aqui, a partir do peixe, a partir dos ovos, dos queijos, mas também aqui vamos ter aveia, abacate, frutos oleaginosos, leguminosas, um pouco menos, mas também. Portanto, estas são as grandes fontes de triptofano para a nossa regulação do humor. Portanto, serotonina, melatonina, para dormirmos. Devemos ter um bom ritmo de melatonina, porque senão o nosso sono não é um sono profundo. Não é reparador. Nem é reparador, exatamente. E o que vai comprometer, efetivamente, depois, na volta do ciclo, a concentração, não é? Porque se o cérebro não se regenera e não se autorregula com estes neurotransmissores e com estas substâncias libertadas, não vamos ter a mesma produtividade e o mesmo nível de concentração no dia a seguir. Exatamente. E mais, é que se não entrarmos em sono profundo, o nosso sistema celular de regeneração, inclusivamente de recuperação de danos do DNA, não se efetua. Não acontece. Porque só acontece na fase mais profunda do sono. Há, inclusivamente, quem, portanto, nos estudos apontam, e é curioso, porque quem, por exemplo, cega ou tem conhecimento digamos, das filosofias orientais, qual é a melhor hora que eles já preconizam há milhares de anos para dormir? Entre as 10 da noite e as 2 da manhã. É precisamente quando a melatonina está num ciclo crescente. Né? Pronto. E isto, portanto, o organismo consegue atingir um relaxamento profundo portanto, estar num estado profundo de sonolência é mesmo de sono profundo, e é aqui que entra
a parte mais ativa do parasimpático e a parte mais ativa de regeneração, não só celular a todo o nível, como inclusivamente do sistema imunitário. E tão importante nesta fase agora, né, destas pandemias e não sei o quê, o sistema imunitário recupera a partir precisamente deste sono profundo. Claro que depois também o organismo vai acumular energia para quando voltamos à fase diurna, realmente termos energia suficiente para a concentração. Porque muitas vezes a gente pensa, a concentração, eu preciso, não tenho concentração, ou porque tenho excesso de energia, não sei o quê. A falta de concentração pode ter muitos fatores, mas um deles é não ter recuperado precisamente durante o sono. Uhum. E, portanto, a mensagem é muito importante aqui, e não sei se tens muito mais para dizer, porque o nosso tempo... É só eu falar mais uma. Então vá, fala lá mais uma. Não, mas se isso vai... não atrapalha, fala. Pronto. Agora, o último neurotransmissor que eu tinha aqui preparado para falar, até porque estamos já no final do tempo, que é a acetilcolina. A acetilcolina está diretamente ligada à aprendizagem, à memória, mas também ao relaxamento muscular. E a acetilcolina necessita de uma substância que é a colina. E a colina vamos buscar todas as mesmas fontes que nós íamos buscar as vitaminas do complexo B. Embora ela não seja propriamente uma vitamina B, ela é muitas vezes, até mesmo no estudo, associada ao complexo B. E, portanto, as mesmas fontes de complexo B, portanto, cereais integrais, essencialmente são cereais integrais, que são as maiores fontes de complexo B, mas também o peixe e as leguminosas são também, sobretudo as leguminosas, são também muito boas fontes de complexo B. Uhum. Ora, e então, ia-vos a dizer, não sei, porque, pronto, quem nos assiste pode efetivamente rever esta live, ficará disponível no Facebook e ficará disponível no nosso canal do YouTube, Biosíntese Portugal, e, portanto, pode rever e voltar a ouvir para aprender e absorver efetivamente os conceitos. E são dicas, de facto, muito práticas, acessíveis a todos, à grande maioria de nós, e, portanto, mudando uma alimentação, melhoramos o nosso estado interno, não é? Porque, de facto, o nosso corpo físico disponível e autorregulado traz muitos benefícios, como podemos ver, na nossa produtividade, na concentração, na estabilidade do humor. E, portanto, é mais uma vez um orgulho e uma honra ter uma pessoa como a Eunice, minha colega e minha amiga há muitos anos, na equipa do IB. E, portanto, quem se quiser inscrever na nossa especialização terá a Eunice como professora nas aulas ou nas disciplinas extra. E, portanto, ela tem muita informação para passar. E, como vos tenho dito aqui nestes momentos, vamos fazer muitos webinários e muitas atividades disponíveis a todos agora pelo online. E, portanto, basta que fiquem atentos às nossas páginas do Instagram e do Facebook. Eunice, queres deixar uma palavra de fecho para aqueles que nos veem? Olha, para já, quero mais uma vez agradecer, né, o convite. É uma honra, de facto, e é muito bom voltar a recuperar, não é, este diálogo e de qualquer forma, é assim, façam perguntas, coloquem as perguntas e tenham uma boa alimentação. Não esquecer de dormir, como deve ser, que é fundamental para recuperarem e até mesmo para agora gozarem o verão que aí vem. Aí vem. Com cuidado. Sim. Mas pronto, muito obrigada, sejam felizes, é isso que é preciso, aprender a ser feliz. Muito obrigada, Eunice. Temos muito trabalho pela frente e temos, de facto, muita gente que, com simplicidade, podemos ajudar. Muito obrigada. Então, até breve. Sexta-feira estamos aqui de novo com mais um tema e mais um elemento da equipa. Fiquem desse lado. Muito grata pelo vosso apoio, pelo vosso suporte, pelas vossas sugestões. Fiquem bem.